Meus amigos, eu me voltarei nesta noite para a palavra de Deus no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5 e versículo 1. Abra comigo esta porção das Escrituras, 2 Reis, capítulo 5, na sua cópia, página 441, e o versículo 1. Estas palavras: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, isto é, Deus, dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Meu título desta meditação nesta noite é o método da graça. Nesta passagem diante de nós aprendemos o método de Deus, eu posso assim dizer, por meio do qual milhões de pessoas têm sido conduzidas ao Senhor Jesus Cristo, e outras tantas até o final encontrarão perdão e vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Bem, nós estamos em 2 Reis, um livro um tanto desconhecido de tantas pessoas no Antigo Testamento. Na verdade, nós não sabemos com precisão quem foi o autor deste livro. Certamente inspirado pelo Espírito Santo. Você não encontra qualquer contradição nele em comparação com as doutrinas reveladas em outros livros da Bíblia. Faz parte realmente daquilo que nós chamamos de o cânon inspirado das Escrituras. Escrito por volta do 6º ou 7º século antes da vinda do Senhor Jesus. E quando nós lemos através da narrativa deste livro, você percebe que o propósito do Espírito Santo, ao registrar estas narrativas, tantas coisas curiosas e interessantes, é ensinar aos leitores algo sobre a natureza humana. O que nós temos aqui não é mera narrativa de acontecimentos religiosos, de guerras civis, coisas simbólicas em Israel. O que nós temos através destas coisas são informações muito profundas sobre a psicologia humana, sobre a natureza de todo homem e mulher, em toda época, em todos os tempos. Aqui há algo sobre o problema do pecado, algo que nós vemos em cada ser humano, em todas as gerações. O pecado é aquilo que nos impede de um relacionamento real com o nosso Criador. A Bíblia descreve o pecado como aquilo que nos separa da comunhão com o nosso Deus, aquilo que nos separa do conhecimento do propósito de nossa vida e existência. O pecado é algo tão triste, tão trágico, e o pecado é descrito de uma maneira muito gráfica e muito visual aqui nesta narrativa, na vida de Naamã. E nós aprendemos também sobre a provisão de Deus para lidar com o problema do pecado. E, meus queridos, nós lemos logo no versículo 1 do capítulo 5 sobre um homem chamado Naamã. Tenho certeza que todos já ouviram falar, muito conhecido nas narrativas bíblicas. Ele é descrito aqui como um homem de grande habilidade. Ele era um soldado do exército da Síria. Uma pessoa que, por sua capacidade física, intelectual, angariou um patamar de grande confiança naquela nação. Por meio dele nos é dito, ou seja, pela maneira como ele conduzia os exércitos sírios, e pela graça de Deus, certamente, aquela nação da Síria encontrou livramento de muitos inimigos. Você lê também sobre este homem, que ele tinha, da parte do seu rei, um grande respeito e uma grande estima. Ele era, na verdade, o segundo homem por trás do grande poderio da Síria. E eu devo lembrar você que nesse contexto histórico aqui, Síria era o maior império da humanidade na época. Eu não estou falando aqui sobre a Assíria. A Assíria é aquela região, aquela civilização que se forma entre o Tigre e o Eufrates, não é? Dos mesopotâmios, dos babilônios, dos medos e persas, onde é o atual Iraque e Irã. Aqui é a Síria, aquela região ao norte de Israel, a mesma Síria de nossos dias, a respeito da qual nós temos lido na internet, ouvido sobre a guerra civil e o problema das armas químicas. É a mesma Síria, com aqueles mesmos rios, Abana e Farpar, que ainda recebem os mesmos nomes até hoje. É este país, Síria, esta região. E você se recorda que nesse período histórico, Síria dominava sobre Israel. E quando eu digo Israel, eu não me refiro a todo o território de Israel, mas aquela parte norte de Israel, que nesse período Israel era dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte sendo chamado de Israel, e a capital em Samaria, ou Samaria, e o reino do sul era Judá, com a capital em Jerusalém. Judá e Jerusalém não estavam neste momento sob o domínio dos sírios, mas Samaria, e todo Israel, toda a parte do norte, indo até a Galileia, toda aquela região, estava sob o controle jurídico de impostos e de domínio do Império da Síria. E Naamã foi este homem-chave que trouxe a conquista, isto é, sobre a permissão de Deus, é claro, de toda aquela região para o domínio dos sírios.
Bem, apesar de sua posição social, nós lemos também que ele era um homem leproso. E uma guerra muito chave na conquista daquela nação de Israel por parte dos sírios, nós temos os resquícios arqueológicos espalhados por muitos museus no mundo, sobretudo na Inglaterra, no chamado Museu Britânico, os resquícios da tomada da cidade de Laquis, que era no monte. Vocês devem ter visto pela internet, não é? Aquelas figuras encravadas na pedra de soldados subindo por castelos e paredes de fortes com suas barricadas, pessoas sendo maltratadas, homens pulando na água para nadar com aquelas peles cheias de ar. Todas aquelas coisas arqueológicas que você tem visto já há muito tempo descrevem, na verdade, essa grande batalha de Laquis, quando, por fim, os assírios tomaram conta de Israel e da sua capital, Samaria. E Naamã era este grande homem. Naamã é muito conhecido mesmo na própria cultura e história dos sírios hoje. Você não está registrado em muitos tablets, não é aquelas pedras cozidas de argila onde era escrito muitas coisas. Os reis escreviam suas narrativas e crônicas sobre as suas vitórias, e o nome de Naamã é encontrado em muitos lugares. Há tanta atestação sobre este capítulo. Nós não estamos lendo história aqui, nós estamos lendo história com H, algo real, algo que aconteceu, e por meio desta história nós vemos a mão de Deus e a operação de Deus na vida de um homem real e de uma nação real. E eu gostaria de chamar a sua atenção para este homem Naamã, que, embora um soldado de grande capacidade e poder, era um homem que nos é dito que era leproso. Ele estava enfermo, ele estava morrendo, ele tinha uma doença que para a sua época era incurável. Bem, Naamã, ele possui uma doença que nós não encontramos mais em nossos dias. O que nós temos hoje não é mais lepra. Felizmente, a lepra, descrita aqui nas páginas do Antigo Testamento e mesmo no período do Senhor Jesus Cristo, era uma enfermidade muito diferente daquilo que nós temos hoje chamado de hanseníase. A lepra era uma enfermidade muito mais aguda. Uma pessoa que adquirisse essa bactéria, pensava-se que era uma bactéria, ela estava condenada à morte. Ela desfigurava a pessoa, ela acabava com a pessoa. E essas palavras representam exatamente isso, que Naamã era um herói valoroso, porém leproso, alguém que logo iria morrer, alguém que logo precisaria ser sepultado e banido da sociedade, porque era uma doença contagiosa. Bem, meus queridos, percebam o que Deus está fazendo nesta narrativa. Naamã, ele é colocado aqui numa espécie de um pedestal, para que você e eu possamos olhar para ele. Aqui está o homem Naamã, aqui está um retrato do ser humano. É isso que Deus está fazendo aqui diante de nós. Naamã era um homem de imensos, incríveis privilégios. Eu tenho tido o privilégio de conhecer pessoas no Brasil e fora do Brasil que eu realmente admiro pela capacidade física e intelectual desses homens. Tenho conhecido fuzileiros navais, homens no exército da Inglaterra, de uma capacidade de manter o ar debaixo da água e de escalar lugares difíceis que eu já perco o fôlego só de olhar. Homens de uma capacidade organizacional que são normalmente marcados e separados por uma atividade que eles devem estar naquele lugar porque têm a capacidade para isso. E Naamã era este homem, um homem que dominava os instrumentos de guerra da sua época, um homem que tinha o título de o Senhor da Guerra, o indivíduo que pensaria a guerra para o seu país, junto com o rei, e comandaria os exércitos, um homem de incríveis habilidades. Era um homem de capacidade intelectual e mental muito precisa e abrangente, um homem de resistência física no meio da guerra, que você poderia admirar realmente, um homem de um fôlego incrível. E aqui está o ser humano sendo pintado, retratado na pessoa de Naamã, porque assim é você, meu querido amigo, e assim sou eu. Cada um de nós aqui nesta noite, sentado nesta sala, embora nós tenhamos formações culturais diferentes, somos pessoas portadoras de capacidades muito incríveis e maravilhosas quando comparados aos animais irracionais. Nós não somos meros animais irracionais. É uma perda de tempo e de valor chamar o ser humano de um animal racional. Nós simplesmente não pertencemos à categoria dos animais, porque nós somos criados diferente dos animais que não receberam o fôlego de vida de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança moral de Deus. Nos foi dada a capacidade da linguagem humana, tão mais sofisticada e refinada do que os animais. Sim, nós sabemos que eles se comunicam por instinto e afeto de alguma maneira, mas quem jamais pode se comunicar como um ser humano na poesia, na filosofia e entre linhas, coisas tão maravilhosas que nos foram dadas, que mostram como nós somos elevados em nossa capacidade humana. O ser humano possui esse poder, e dentro de cada um de nós aqui nesta noite, para além desta crosta e desta capa que nós carregamos aqui neste mundo, há algo gigantesco e poderoso que é a alma humana.
A alma humana é este elemento que nos permite comunicar com o nosso Deus. A alma humana é a pessoa humana, aquilo que nos faz seres humanos. Pessoalidade é a alma. A alma é esta capacidade, este elemento eterno e duradouro dentro de nós. E na alma nós temos uma faculdade tão maravilhosa, tão tremenda, chamada de Espírito. O Espírito é uma faculdade da alma. O Espírito é aquela faculdade da alma que nos permite adorar o nosso Criador. Enquanto aquelas outras faculdades da alma, como a mente, a razão, as afeições, a memória, nos permite uma interação uns com os outros, criar e produzir coisas maravilhosas. O Espírito é esta faculdade que nos permite ascender para cima das coisas materiais e adorar e conhecer o nosso Criador. E o Espírito em cada ser humano antes da conversão está como que paralisado, morto. É por isso que nós não buscamos a Deus antes da conversão. Nem o adoramos, nem o seguimos, nem entregamos a Ele as nossas vidas, nem conhecemos a sua criação e admiramos ao nosso Deus. Porque, antes que Deus lide conosco, ainda embora o nosso intelecto seja tremendo, e a nossa memória fantástica, e as nossas capacidades humanas na alma sejam tão belas, em nosso espírito nós simplesmente não conhecemos o nosso Criador, nem o adoramos. Este é um retrato diante de nós. Naamã, um homem de altas habilidades, porém um leproso. E aqui está o grande contraste, e esta é uma figura tão precisa de cada um de nós. Aqui estamos nós, eu e você. Será que você não se admira como eu me admiro? De às vezes perceber a capacidade humana. Você já parou para contemplar estas coisas? Essas coisas se evidenciam mais em períodos de Olimpíadas e coisas como essa. Ali está o ser humano, não um homem ou uma mulher. Mas você percebe pessoas conseguirem levantar um peso incrível. Não todos os seres humanos conseguem isso. Mas se você pensar em termos de humanidade em uma pessoa, a capacidade de correr, de levantar peso, de alcançar um alvo preciso, de escrever coisas profundas, você percebe como a mente humana consegue produzir, o homem consegue alcançar coisas tão admiráveis. Chegar à lua, transplante de coração, nanotecnologia, descoberta das partículas quânticas e tantas outras coisas incríveis dadas por Deus na capacidade humana. Algo tão belo, algo tão poderoso e criativo, e ao mesmo tempo este paradoxo, este contraste, essa idiosincrasia em nós, capazes de construir coisas belíssimas e ao mesmo tempo capazes de destruir coisas de uma maneira tão tremenda e de atos tão grotescos e tão bizarros que vai para além da sensibilidade humana poder compreender que seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus sejam capazes de fazer atrocidades tão mesquinhas, tão egoístas, tão soberbas, homens que podem alcançar coisas tamanhas. Este é Naamã, um homem de incríveis habilidades e um homem em decomposição. E aqui estamos nós, meus queridos amigos. Aqui estamos nós. Eu me surpreendo quando eu leio biografias de grandes homens e mulheres. E às vezes você é levado a admirar certas pessoas pela capacidade dessas pessoas. E eu tenho lido algumas centenas de biografias sobre todo tipo de pessoa. E o que eu tenho percebido em cada uma delas é que quando você chega em uma biografia animado para ler sobre fulano, Beltrano, aquele jornalista, aquele político da Inglaterra, aquele cientista brasileiro, aquela mulher poeta, quanto mais você lê sobre a vida, mais você fica enojado ao descobrir quão egoísta era tal pessoa. E como tal pessoa era apta de atos de tamanho orgulho e vaidade que nos surpreende. Parece que toda a beleza da glória, do alcance, da ciência, da poesia se desmorona com atitude tão vulgar, tão mesquinha. Assim somos nós. Diante dos homens, tamanha capacidade, dentro de nós, seres humanos tão egocêntricos, tão vazios de questões espirituais, tão ignorante das maiores coisas da vida, sobre a alma, sobre Deus, sobre o futuro e o Criador. Pecadores, e os sinais do nosso pecado estão em toda parte. Guerras, crimes, atrocidades. Eu estava lendo um artigo mês passado sobre os Estados Unidos. 300 milhões de abortos entre a comunidade negra somente nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Você consegue imaginar uma quantia dessa? A marca de nosso pecado está em toda parte. Famílias fraturadas e divididas. Pessoas levando suas vidas embora para a eternidade, mesmo agora. Tristeza, vazio, dissabor, guerra. Pessoas que não conversam há tanto tempo. Amizades destruídas por banalidades e orgulho. Quão terrível
é o pecado. E Naamã é esse retrato de cada um de nós nesta noite, antes da conversão. Vem ver esse versículo primeiro mais uma vez comigo. Naamã, o capitão do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Deixe-me falar um pouco sobre a lepra. Nosso irmão, algumas semanas atrás, estava tocando nessa questão da lepra e habilmente descrevendo o que é a lepra. Você sabe, talvez tomando um pouco a hanseníase como um exemplo muito pálido, deixe-me falar sobre a lepra. Nos é dito pelos historiadores, sobretudo aqueles que lidam com a história da ciência e medicina, que a lepra na antiguidade era causada por uma bactéria. Ela era muito mais severa do que a hanseníase em nossos dias. Ela gerava decomposição. Era algo que consumia e degenerava o tecido das pessoas. Consumia o corpo lentamente, muito lentamente, mas continuadamente, levando a pessoa à decomposição. As primeiras partes do corpo que se decompõem eram as protuberâncias, o nariz, a orelha, o queixo, a língua, coisas como essa. A lepra também consumia as afeições de uma pessoa. Imagine se ver e se perceber num estado como esse, sem esperança para o futuro, sendo isolado da vila e da sociedade para viver em uma colônia de leprosos, junto com outros leprosos, se vendo morrer, vendo outras pessoas diante dos teus olhos em decomposição, uma cena tão grotesca e bizarra por anos e anos, cortado da sociedade, cortado da vida com seus familiares, cortado de qualquer esperança possível, simplesmente esperando aquele dia quando eu não teria mais fôlego e os meus órgãos internos fossem afetados, eu teria que partir para a eternidade, sem vida social, um corpo em decomposição. Era algo herdado, nos diz, algo contagioso, que passava de pai para filho, pelo sangue, transmitia-se também pelo ar, nos dizem os historiadores. A lepra não escolhia a pessoa, aqui está um homem de alto escalão, leproso. Ela afetava reis, ela afetava príncipes, ela afetava pessoas comuns, todo tipo de pessoas, nós lemos na história, eram afetados por lepra, qualquer classe social. Muitos escravos eram leprosos, mas também muitas pessoas ricas, muitos trabalhadores braçais também. Não havia cura na antiguidade para a lepra. Nenhum médico, nenhuma terapia, eu não quero descrever o registro das terapias que se intentavam para a cura da lepra. Imersão em uma piscina de sangue, esfolar a pele, todo tipo de coisa louca e nociva por meio das quais as pessoas tinham que passar numa esperança de serem curados da lepra. Não havia curandeiro, não havia xamã, muitas superstições para tentar curar uma pessoa, envolviam religiosidade, coisas místicas, técnicas e práticas, pessoas que viravam cobaias na mão de homens gananciosos. Uma enfermidade que certamente empurrava uma pessoa para fora da sociedade, o separava de seus amigos, de suas esposas, de seus filhos, nenhuma esperança para o futuro e por fim conduziria a uma morte final. Uma morte humilhante, com o corpo sendo destruído e queimado, e as cinzas deveriam ser enterradas para que o contágio não continuasse a se espalhar na mentalidade daquelas pessoas. E a lepra, meus amigos, deixe-me dizer isso, é sempre usada na Bíblia, ela é vista repetidamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como uma analogia, uma figura do pecado. E que figura, não é? E que figura? O pecado é descrito como a lepra na Bíblia. Por quê? O que é o pecado? O pecado é como a lepra da antiguidade. Você irá concordar comigo se você pensar por um minuto a respeito dessa proximidade que há. O pecado, ele causa um grande mal, porque o pecado é como a lepra. O pecado consome uma pessoa gradativamente. E quanto mais nós pecamos, tampando e abafando a voz de nossa consciência e nos afastamos de Deus, mais nós somos levados, muito mais levados para outros pecados. Um pecado irá atrair outro pecado, e mais outro pecado, e o caráter de uma pessoa irá degenerar gradativamente. Você começa com uma pequena desculpa, e daqui a pouco uma outra desculpa, e você se torna uma daquelas pessoas tão comum em nossos dias, que você começa a falar com ela, ela está com a desculpa na ponta da língua para te explicar alguma coisa e tentar se safar de uma dificuldade.
E você entra nesse caminho de desculpa e daqui a pouco você está mentindo, e você passa a mentir como um instrumento para a vida no dia a dia, que a mentira se transforma como o ar que você respira, e você nem percebe que você mente, e ao ponto às vezes de crer na tua própria mentira, e coisas que você disse no passado, e você não se lembra se foi uma mentira que você disse, ou se foi uma realidade que aconteceu. Assim é o pecado, assim é a mentira, ela degenera a consciência de uma pessoa, ela cauteriza uma pessoa. Você sabe o que é cauterizar? Se você já esteve no interior, você já viu, não é? Quando um boi, eu nasci em Goiás, isso demais. Um boi precisava ser marcado com o símbolo do seu proprietário, e aquele ferro era preparado com as iniciais, um desenho, e era esquentado na brasa viva até ficar vermelho e fumegante, então encostado na pele daquele animal, para que fosse cauterizado, e ali não haveria mais nenhuma sensibilidade, o que quer que fosse. E o pecado leva a nossa mente a ser cauterizada, e nós pecamos contra o nosso Deus, e fazemos coisas contra a nossa consciência moral, que já não mais sentimos. Aquela pequena voz da consciência é tão silenciada por este rolo compressor do pecado continuado. Não é como a lepra, ela insensibiliza a nossa mente. A lepra é assim também descrita na Bíblia. Ela insensibilizava a pessoa, os órgãos da pessoa. Você não conseguia sentir nada nas mãos, formigando, não é? Sem sensibilidade. Assim também é o pecado, meus queridos, como a lepra. O pecado também é herdado, porque você e eu entramos neste mundo pecadores. Na Bíblia, a palavra de Deus nos diz que quando aquele primeiro homem, Adão, que além de ser o primeiro homem, era como que o representante federal de toda a humanidade, assim como um presidente é o representante de uma nação, quando ele pecou contra Deus, ali toda a raça humana estaria condenada com aquele homem. Mas você pode dizer, não é minha culpa. É claro que é. E os nossos pecados por escolha e por ação também são somados a todos estes. Assim como a lepra, o pecado é herdado. E a criança mostra isso desde o seu início. Se você é um pai, um avô, um tio, você sabe disso, não é? Você ensina uma criança matemática, geometria, música. Você não ensina a ela a desobediência e rebelião. Mas parece que as primeiras palavras que saem do íntimo daquele ser humano é não, meu, tapa na cara da mãe, rebelião. Essa é uma atitude. Por que não um ato de bondade, de aceitação e de submissão natural? Oh, meus queridos amigos, a palavra de Deus é tão clara a respeito destas coisas. O pecado é algo herdado por cada um de nós. E como a lepra, o pecado não escolhe pessoas, está em todo mundo, em todo tipo de pessoa. O pecado está no rico, não é? Está profundamente no rico. Recentemente vi entrevista de um homem, um dos mais ricos do Brasil, detentor de posses incríveis ali no Rio de Janeiro, de uma companhia de extração de petróleo e ouro. Um homem assim de uma capacidade incrível, que falava com a naturalidade sobre os seus negócios, e você chegava a acreditar nele, agora envolvido em corrupção que não chega ao fim. A lepra está no rico, e a lepra está no pobre, no miserável também. A lepra está com o pecado, isto é, em cada homem, em cada mulher, no desconhecido, no famoso, no pobre, no rico. Não há cura inventada para o pecado, como não havia cura para a lepra. Queridos amigos, a religião organizada não pode curar o pecado. Nem rituais de banho de sal, descarrego, nem rosários, nem ofertas em campanhas de ofertas em igrejas, nem pular uma fogueira de sal ou de São João, nenhum ritual humano, nem terapia de memória, nem cair no espírito. Não há cura para o pecado, humanamente falando, produzido pela mente humana. Você não encontrará cura para o teu pecado na moralidade, no exercício da ética. E eu tenho conhecido pessoas que são de uma ética ilibada, da qual eu observo com inveja, na verdade. Eu tenho conhecido pessoas por anos que são assim, e elas não creem em Deus. Elas são de uma ética, de uma capacidade exemplar na sociedade. Mas quanto mais você observa o próximo, a vida de tais pessoas, você percebe o fruto do orgulho. Recentemente, um conhecido, um desses grandes éticos, não é, doou certas cadeiras de rodas para uma instituição e está ali na foto no jornal com o nome dele na cadeira de roda como doador. A vaidade e orgulho, o desejo de autopromoção. E nós damos os bancos para a igreja, mas pôs uma plaquinha com o meu nome ali. Coisas como essa. Como é o pecado dentro de nós, não é verdade?
O pecado é assim, meus amigos, não há cura religiosa, ética, filantrópica ou moral, porque ele está dentro de nós, ele está em nossa alma. É muito importante compreender esta verdade lógica da palavra de Deus. Não é que nós somos pessoas imperfeitas e por isso nós pecamos, é exatamente o contrário. É porque nós somos pecadores na alma, que nós colocamos para fora todo tipo de coisa imperfeita. O problema está na raiz. Palavras amargas, engano, corrupção e mentira é o fruto de um coração pecador, rebelião contra Deus e a sua lei, toda a vaidade, toda a imoralidade, tudo aquilo que nós fazemos contra o nosso Criador, contra o próximo, é o fruto e o resultado do pecado que habita dentro de nós. E para isso não há cura humana, não há filosofia para curar. Bem, o ser humano tem tentado de todas as maneiras possíveis, não é mesmo? O ser humano tem tentado lidar com o pecado, primeiro dizendo que não existe pecado. É uma boa fuga, né? Não existe pecado, isso não existe, viva a tua vida. Você foi programado desde a infância, mas parece que essas coisas, a crer nessas leis morais, mas parece que essas coisas não satisfazem. E por mais esforço que nós fazemos, mais nós vemos que nós não conseguimos manter os nossos próprios padrões de ética, porque o pecado está dentro de cada um de nós. A lepra isolava as pessoas da sociedade, e o pecado também. Porque o pecado isola e separa as pessoas de outras pessoas. O pecado torna pessoas tão egoístas. O pecado torna pessoas tão centradas em si mesmo. O pecado separa famílias, destrói casamentos. O pecado destrói a amizade de muitos e muitos anos. Eu tenho visto pessoas que nasceram na mesma rua, sentavam na mesma calçada, brincando de tampinha e de bolinha de gude, e que foram para a universidade juntos, e que por causa de uma palavra mal entendida passaram mais de 15 anos morando na mesma rua sem se falar. Esse é o resultado do pecado dentro de nós. O orgulho é o fruto do pecado, e talvez você tenha visto coisas como essa também. O pecado isola a pessoa de Deus, e do conhecimento de Deus, e do conhecimento do propósito da nossa existência. O pecado nos separa de tantas bênçãos do Senhor, e o pecado põe você no centro de tudo, e o pecado cria um ídolo muito sutil, mas tão gigantesco, o ídolo eu. E eu vivo em torno deste ídolo eu, adorando e massageando este ídolo e alimentando este ídolo eu. O pecado nos torna pessoas idólatras, e como a lepra, o pecado também conduz à morte, a morte física por fim, e o pecado conduzirá a uma condenação e a separação de Deus, porque a Bíblia diz que o pago, o salário do pecado é a morte, é a separação de Deus. Oh, amigos, as semelhanças entre a lepra e o pecado acabam aqui, porque diferente da lepra, ninguém buscaria ser um leproso em qualquer época. Não haveria tal pessoa louca, deixa eu ir para uma colônia de leprosos e me esfregarem um pouquinho para eu pegar uma lepra. Mas o pecado é exatamente assim, não é? As pessoas amam pecar e se indulgem em pisar sobre as leis de Deus e ferirem suas próprias consciências. Nós não vemos o pecado em nós mesmos facilmente. O pecado é sempre visto no outro. Uma pessoa orgulhosa, ela não vê o orgulho em si mesma. É tão óbvio, né? O orgulho está ali na cara. A pessoa não ouve, não se submete, não entende, não muda a atitude, mas ela não consegue ver o orgulho em si mesma. Está tão óbvio. Assim também é o pecado, né? Como a lepra. O pecado não é uma doença como a lepra. O pecado não é uma doença que você adquire contra a tua própria vontade. O pecado é a minha responsabilidade e a tua. Somos nós que pecamos contra Deus. Dentro de cada um de nós há uma consciência que funciona como uma espécie de um inspetor. Essa consciência como um inspetor, como um promotor de justiça, ela está ali dentro de nós para ver como nós lidamos com as leis de Deus que foram escritas em nossas almas, ou cumprindo, ou pisando sobre elas, e a consciência toma nota, e um dia ela levantará um caso contra nós na presença de nosso Criador, com muitas e muitas e muitas provas detalhadas, visíveis, em alta resolução, de tudo aquilo que nós fizemos voluntário e conscientemente, ao colocarmos de lado a lei de Deus inscrita em nossas consciências e seguir em frente contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos. Não há como fugir, meus queridos amigos. Aos olhos de nosso Deus, os nossos pecados nos tornam como leprosos diante do Senhor. Nós somos condenados por toda a eternidade. Será que essa é uma figura compreendida em nossos dias e apreciada? Não, ela não é.
É por isso que muitos fogem do Evangelho. Mas Naamã nós ouvimos, ele irá ouvir a respeito de uma possibilidade de cura. E algo tão maravilhoso aqui, um contraste tão belo. Eu gostaria de voltar aos meus olhos e chamar a sua atenção para esse versículo de número 2 ao versículo de número 3. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel. A tradução seria melhor feita se dissesse: e tropas da Síria saíram da terra de Israel, isto é, voltando para a Síria, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta, a menina, à sua senhora: antes, ou quem dera, o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, isto é, Eliseu, ele o restauraria de sua lepra. A menina de Israel, levada como uma serva, uma pequena garota, pré-adolescente ou adolescente, para ser uma escrava, uma serva na família daquele general, servindo a esposa dele. Uma mulher que certamente cria em Deus e sabia sobre o profeta que havia em Israel, pregador da palavra. Ela conhecia o Deus de Israel. Sem encontrar cura no meio do seu povo, a esposa daquele homem conversa com ele. Ele parece perceber uma luz, uma esperança. Ele vai direto ao seu rei dizendo, é algo incrível de se pensar, não é que ela fosse crer no testemunho de uma menina vinda de um povo escravizado por ele, sobre um profeta obscuro poderia lhe curar. Que desespero para ser curado, uma esperança de ser curado. Ele vai direto ao seu rei, e o seu rei de imediato, tendo tanto apreço por Naamã, diz: eu enviarei uma carta ao rei de Israel, porque era assim que os reis se comunicavam. O rei se comunicava com o rei por carta e por comitiva. E nós lemos estas palavras do versículo 4. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão, aqui está presentes, 10 talentos de prata, uma quantidade incrível de prata, e 6.000 ciclos de ouro, uma quantidade que daria para encher esta sala, carregado em muitas mulas, e 10 mudas de roupas reais, costuradas em ouros e com pedras preciosas, para presentear aquele rei o desespero e o desejo de comprar a cura de sua lepra. E ali nós temos que ele vai em direção a Israel para se encontrar com aquele rei. E algo interessante acontece, algo muito interessante aqui, porque ele vem direto à corte do rei. Naamã ouve a respeito da possibilidade de cura, um profeta em Israel. Ele vai a Israel e ele começa a buscar esta cura. Você percebe aqui a analogia? Quando, meus queridos amigos, nós estamos convencidos do nosso pecado diante de Deus, somente ali, somente então, se iniciará uma jornada de uma alma humana em direção a Deus, em direção a perdão. E é isso que está sendo narrado aqui, simbolicamente. Quando nós nos deparamos com a brevidade da vida, muitas vezes acontece assim, sabia? De repente eu sou tomado por um senso de que a vida é muito breve. Alguém da minha família parte para a eternidade, de repente, tão novo, e o senso de que a vida é muito frágil, muito breve, toma conta de nossos pensamentos. E a partir daí muitos são despertos para considerar a sua alma e considerar a Deus, e muitos irão jornar neste caminho, com desejo intenso de conhecer o propósito de sua existência, irão abrir a palavra de Deus e ouvir a respeito deste profeta que veio ao mundo, chamado Jesus Cristo, o amigo dos pecadores, aquele que pode salvar pessoas como você e eu. E muitos são salvos e muitos são transformados. É tão maravilhoso pensar a respeito disso. Quando nós despertamos para o nosso pecado, para a brevidade da vida, quando nós nos deparamos com a realidade de que há um Deus e que Ele não é distante, Ele é pessoal, Ele é real. Quando a ficha cai, eu entendo que Deus me vê e Ele me conhece, Ele me viu ontem, me viu hoje e sabe o que eu fiz na semana passada, quando de repente eu sou tomado por esse senso de realidade. Então nós começamos a buscar a Deus, então nós começamos a pensar sobre isso, a buscar o perdão, o relacionamento com o nosso Criador. E alguns compreendem isso cedo na vida, às vezes na infância. É tremendo perceber crianças que são tomadas por esse senso de pecado e da gravidade da vida. Eles alcançam aquilo que homens anciãos não têm alcançado, uma percepção daquilo que é real e duradouro, e começam a buscar por vida eterna, por salvação. É tão maravilhoso, porque Deus trabalha assim, mas é necessário se despertar. Onde você se encontra nesta noite? Você já foi despertado por Deus para a tua condição? Você possui uma alma eterna, meu amigo, minha amiga. Você estará na presença de Deus, eu não sei em quantos dias ou anos,
A vida é tão breve. E ao final dela, diz a palavra de Deus, está determinado a todo homem e mulher entrar na presença do seu Criador, para prestar contas a Ele, da maneira como viveu, da maneira como ouviu o Evangelho e como respondeu ao Evangelho. Bem, Naamã segue a sua jornada no versículos 5 e 7. E nós vemos que ele se dirige a Israel, e ele vem ao rei de Israel com a carta em suas mãos, e o rei, lendo isto, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra. E ele chama a atenção da sua corte, dizendo que ele buscava uma ocasião contra ele. Na opinião daquele rei incrédulo de Israel, o rei da Síria estava buscando alguma artimanha para levá-lo como um prisioneiro, fazer alguma coisa contra ele. É incrível pensar que ele foi na direção errada. A menina disse: há um profeta em Israel, mas ele vai na direção do rei. E será que não é assim que nós nos comportamos? Quando Deus começa a falar em tua alma, em minha alma, a respeito de eu preciso de perdão, eu preciso conhecer a Deus, a nossa tendência é ir à religião e não ao profeta, e não ao Salvador, e não a Jesus. Será que você fez isso um dia? Quando Deus tocou em tua mente, você disse: eu sou pecador, eu preciso melhorar. E qual foi a nossa primeira atitude? Eu preciso me tornar um religioso, eu preciso desses crentes, eu preciso mudar, eu preciso parar com isso, parar com aquilo. Em vez de ir como nós estamos, para o Salvador, e encontrar nele imediato perdão e salvação. Talvez ele foi desencorajado, não é? Porque ele viu uma atitude incrédula daquele rei. Rei Acas, ele não cria em Deus. Era um incrédulo, mesmo conduzindo o povo de Deus na antiguidade. Será que isso já aconteceu com você? Você começa como que tatear no escuro. Eu quero entender essa Bíblia. Eu quero saber sobre o Salvador. Eu quero saber sobre Deus. E algum amigo incrédulo, religioso, te desencaminha. Oh, meu querido, não se preocupe, não se afogue, não se afogue. Há tempo, ainda é muito tempo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aqui está um livro interessante para você, nunca a Bíblia. Aqui está uma mensagem sobre cristianismo e filosofia, nunca o Evangelho. Vamos ouvir uma palestra sobre Machado de Assis e a narrativa do livro de Reis, nunca o Evangelho da graça redentora. E você é desencorajado. Ou você vai para uma igreja onde, em vez de te conduzirem ao Salvador, te chamam: vem à frente se você quer ser salvo. Isso vai acontecer hoje. E você dá aquele passo psicológico e volta para sua casa imaginando-se salvo, quando você nunca buscou o Salvador. E anos irão se passar com a consciência adormecida, talvez. Que desencorajamento para Naamã. E quantas pessoas têm sido desencorajadas por tantos incrédulos, ateus práticos, dentro de igrejas, mesmo os pastores, que não abrem a palavra de Deus. Mas nós lemos a respeito disso, que o profeta daquela terra ouve a respeito disso. Eu disse Acas, mas era o rei Jorão. Deus conhecia Naamã, Deus estava trabalhando com ele. No versículo 1 nós vemos algo muito interessante. Você observou que está escrito aí, que ele era um homem em cujas mãos o Senhor, este Senhor aqui é Jeová, dera livramento aos sírios. Deus já estava lidando com Naamã e o conhecia pessoalmente. E ele conduz agora Naamã ao seu servo. Talvez Deus esteja trabalhando em você nesta noite. Ele já começou a trabalhar há muito tempo. E um panfleto caiu em tuas mãos um dia, uma Bíblia. Um crente cruzou o teu caminho. Você viu alguém no local de trabalho com uma vida tão diferente. Deus tem lidado com você de alguma maneira. Ou talvez você tenha passado muitos anos instituído na religião, se achando um crente em Jesus Cristo, quando você nunca buscou a Jesus em arrependimento e fé, e você foi levado a um ponto de ver quem realmente você é, como que um espelho diante de você, e todos os teus pecados se tornaram visíveis. Deus está lidando com você também. Tome alento, meu querido amigo, e seja sério, porque se Deus está lidando com você, é porque Ele está te chamando para vir a Ele. Você percebe isso, ou você toma isso como algo muito pequeno? É da graça de Deus. Se alguém está buscando a Deus, fazendo perguntas sobre Deus, se alguém está interessado e ansioso em ter o perdão de seus pecados, isso é uma obra de Deus no coração. Ninguém busca Cristo sem que o Pai primeiro não comece a operar em seu coração. E nós lemos isso a respeito de Naamã. Você não deve empurrar para fora. Você não deve abafar a voz desta consciência. Você deve ouvir o que Deus está dizendo, e Deus fala pela sua palavra, e eu tenho absoluta certeza de que de muitas maneiras Deus tem falado com você nestas mensagens evangelísticas, em casa, conforme você pensa e matuta com os teus botões sobre a vida. Certamente Deus te colocou em muitos cantos onde você tinha que encarar a verdade. Será que você tem tentado cavar uma parede através um buraco através desse canto e sair fora e fugir de Deus?
Há tantas maneiras, não é? Ouça esse versículo de número 9, nós precisamos correr para a conclusão. Que palavras? Veio, pois, Naamã com seus cavalos em direção ao profeta Eliseu, com seu carro, com sua comitiva, e parou à porta de Eliseu. Uma cena muito interessante, na verdade. Ali está aquele homem com uma comitiva incrível, um soldado de se impressionar em seus cavalos, uma quantidade grande de tesouro, chegando diante da portinha da cabana do profeta Eliseu. Você sabe quem é Eliseu, não é? Aquele discípulo de Elias, aquele homem calvo, aquele homem humilde, aquele homem que cria Deus de Israel diante de um povo tão incrédulo naquela época. E diante dele veio esse estrangeiro, e ele traz dinheiro, ele traz servos, ele traz tantas coisas. Ele tinha uma percepção muito alta e elevada de si mesmo. Ele para na porta de Eliseu. Que incongruência, não é, essas coisas? Às vezes, o Espírito de Deus traça algumas incongruências muito interessantes. Decompondo em lepra e fétido, sentado em uma carruagem real, vestido de púrpura e de linho branco, cercado de servos e podre por dentro, com uma doença incurável, cercado de servos de todos os tipos e de ilustres cidadãos do seu reino que certamente vieram com ele. Isso mostra a alta importância de um pecador aos seus próprios olhos. Está ilustrado aqui. Uma verdade, não é? Nós achamos que podemos ganhar de Deus a salvação. Nós achamos que está em nossa capacidade remendar as nossas vidas e nos apresentar diante de Deus. Por mais que as pessoas falem, parece que há alguma coisa dentro de nós que diz: eu dou conta, na hora que eu quiser parar de pecar, eu paro. É como um viciado em crack, você conversa com ele: não, quando eu quiser parar, eu parei. Ele não percebe que ele está num anzol preso e que ele precisa de ajuda. Assim somos nós. Eu posso parar, eu consigo agradar a Deus, eu posso melhorar, eu posso ascender ao céu por minhas boas obras. Aqui está Naamã representando isso. Ele trouxe dinheiro, ele trouxe servos, e nós trazemos o nosso valor imaginário, as nossas boas obras e o nosso currículo de filantropia, dizendo diante de Deus: Senhor, me cura, eu quero a salvação, aqui está o meu currículo. Será que nós não somos assim, nossa imaginação, a nossa moralidade, a nossa religião, daquilo que nós temos feito para tentar balancear, contrabalancear os nossos erros e pecados? É assim que nós imaginamos. Sim, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu faço coisas erradas, mas as minhas boas obras são muito maiores, e Deus vai esquecer dessas coisas aqui e levar em consideração só as coisas boas que eu fiz, porque Deus é assim. Você já chegou a pensar dessa maneira alguma vez? Você está sendo ilustrado aqui na Naamã, e eu também. Assim somos nós. Nós fazemos o mesmo. Quando as nossas consciências são despertadas, nós começamos a cavucar em nossos bons pontos para tentar agradar a Deus, de alguma maneira, e tentar se consertar antes de vir a Cristo. O versículo de número 10 diz que então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Interessante, ele nem mesmo saiu. Ele mandou o seu servo Geazi levar um recado: vai e entra dentro do Jordão e se afunda lá 7 vezes, sobe, desce 7 vezes. Jordão não era um rio muito impressionante, e ainda não é. Em alguns pontos parece um córregozinho barrento, sujo, em outros pontos mais volumosos. E naquele rio barroso, e aí não de se impressionar com a resposta de Naamã no versículo 11, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Versículo 12, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E de fato são. Você pode ver na internet ainda hoje, rios volumosos com águas limpas e correntes diante daquela aguinha do rio Jordão. É impressionante, não é? Pensar sobre isso. Nós lembramos do Senhor Jesus Cristo. Ele não era muito atrativo, não é, para as pessoas. Isaías 53 nos diz: um homem do interior, vestido em roupas simples, não nasceu nas academias de Jerusalém, no palácio. Ele não atraía os líderes. E é para ele que nós somos enviados. O cristianismo bíblico não é muito atrativo para muitas pessoas. Eu não estou falando para pessoas que não creem em Deus. Eu estou lidando agora com pessoas que dizem crer em Deus. Essa mensagem, pastor, simples, de arrependimento e fé. Não, me dê Francis Schaeffer. Me dá um pouco de cultura. Fala dos gregos e da filosofia. Tenta me explicar como o Logos de Platão e o Logos de João se compreende. Eu quero ser alimentado e massageado. Esse negócio de arrependimento, eu quero algo diferente, pastor. Essas coisas não me atraem. Me arrepender
encarar o meu pecado diante de Deus, dizer para Ele que eu não sou nada, e que eu preciso de tudo, e que se eu não me arrepender e clamar por vida e salvação, estou perdido. Eu fui batizado, pastor, na infância, eu já fiz tantas coisas na igreja, eu cantei no coral, o senhor não conhece o tom da minha voz. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que isso não vale nada diante de Deus? E é como uma lepra, um trapo de imundície para comprar pela minha salvação? É exatamente isso. Abana e farpar. Você fala sobre a necessidade de arrependimento. A Bíblia afirma que há um só caminho. É muito dogmático, pastor. Nós vivemos em tempos pós-modernos. Não é a modernidade, pastor, que começa em 1536 e acaba aí por volta de 1945 com a bomba atômica. Ficou para trás. Nós estamos no pós-moderno. Só vem falar de verdades absolutas e dogmas. Isso acabou, pastor. Um só caminho, um só Salvador, um só meio de reconciliação. Eu não consigo engolir estas coisas. Isso não é atrativo. Ela fala sobre entrega do orgulho e submissão. Não me poderia eu lavar nos rios da Síria? Não, ele não poderia. Porque embora eles fossem maravilhosos, não foi o rio que Deus designou para a sua cura. Não havia nada na água de Israel, e você irá perder tempo indo se batizar lá, ou beber aquela água, absolutamente nada. Não era água, mas era o comando do Senhor naquela água. Os rios da Síria não eram o remédio de Deus, nada especial no Jordão. Você sabe que nenhum leproso nunca foi curado mergulhando no Jordão antes? Não havia nada de especial naquelas águas. Se referia à obediência a Deus. O servo do Senhor sabia qual era o grande problema daquele homem, e é o grande problema de cada um de nós nesta noite. O problema do Deus eu, o problema do orgulho. Eu não irei me submeter a essa humilhação deste rio barrento. Eu não irei a Jesus Cristo como um pecador, eu irei como um grande ganho para o cristianismo. Se ele me tiver, se Jesus me aceitar, isso vai ser um grande ganho para o cristianismo. Eu vou ser um defensor da fé, um apologeta, alguma coisa. Eu sou o máximo, eu não vou com nada diante de Deus. Eu não me humilharei dessa maneira. Você percebe o que Deus está fazendo aqui com Naamã? Meus amigos, será que este é você representado aqui nesta noite? Você chegou até a este estágio em que você percebe a tua necessidade de perdão e conversão. Você ouviu a palavra do Evangelho tantas vezes, mas agora você tem reagido como Naamã, e você volta atrás sem reação, e você irá sair outra vez por aquela porta dizendo: este negócio não é para mim. E a mensagem do Evangelho foi ofensiva a você nesta noite? Que Deus devesse punir o seu próprio filho e matá-lo. É um escândalo, não é? Para que você pudesse ser salvo, porque não há nenhum valor espiritual em mim que me permita trazer diante de Deus: está aqui o meu mérito, Senhor. Jesus Cristo crucificado. Nesta manhã nós lidamos com este tema. Que evento, que evento. Que o Salvador devesse ser levado àquela cruz e desprezado e humilhado daquela maneira. E mesmo ali pendurado e pregado sobre aquela cruz, oraria por aqueles que o amaldiçoavam. Nós lemos sobre aquelas grandes gotas de sangue que o seu suor se tornou naquele jardim do Getsemane, quando ele sabia como Deus que ele iria àquela cruz e todo o pecado de cada um daqueles por quem ele veio morrer estaria sobre ele, e o Pai haveria de virar o seu rosto para não contemplar aqueles pecados. Não é nada para você o que ele fez, o custo que ele pagou. Você pensa que pode trazer essas migalhas diante de Deus? Oh, pastor, um dia eu ajudei alguém a subir no ônibus. Eu já li um capítulo da Bíblia, pastor. Eu já fui a pé daqui para a Trindade. Eu tenho um certificado de batismo, um curso de teologia. Você não sabe as boas coisas que eu fiz. Você quer humilhar o Senhor Jesus outra vez e reduzir a sua glória e seu sacrifício e colocar essas coisas em pé de igualdade com a tua moralidade? Você percebe que você está fazendo diante da face de Deus, que enviou o seu Filho amado para te salvar, se você crer e vier a Ele em arrependimento e fé. Meu querido amigo, tome com seriedade essas coisas. Hoje pela manhã eu mencionei um hino,
muito conhecido do povo de Deus, tão antigo, que diz assim: foi Jesus quem abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir, nunca irei entrar no celeste lá se o caminho da cruz errar. Para o céu pela cruz irei, para o céu por Jesus irei, grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Por que pela cruz? Porque foi ali que Ele pagou em meu lugar, porque foi ali que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tomou toda a ira da justiça de um Deus justo, de um justo juiz, que deve punir o pecador com punição eterna, que Ele tenha levado o meu inferno, assim por dizer, em sua alma daquela maneira. Sem Jesus Cristo, meu querido amigo, você não pode entrar na presença de Deus. Deus precisa olhar sobre a sua pessoa através desta lente que é Jesus e ver você limpo. Sem Jesus Cristo, você permanece um leproso espiritual diante de Deus, e a glória do Senhor e a santidade do Senhor haverão de te levar à condenação um dia, e a mim também, se eu nunca busquei ao Salvador, se eu nunca vim a Ele como um pecador arrependido, confessando e clamado por vida e salvação. Veja esse versículo de número 11, a dificuldade de Naamã. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar da ferida, isto é, e restaurará o leproso. Será que não somos nós aqui? Se eu vou ser liberto, vai ter que ter algum rito aqui. O pastor vai ter que pôr a mão, impor, dançar, passar um vento, passar alguma coisinha. A miçanga vai ter que chacoalhar, vai ter que pular, fumar, baforar na minha cabeça. Alguma coisa vai ter que ser feita. Eu achei que ele fosse fazer tudo isso em torno de mim, como eu no centro de todas as coisas. E tomar banho nesse rio. Ele me mandou literalmente ir tomar um banho. Eu não posso aguentar uma coisa como essa. Eu dizia comigo. Perceba, cada palavra aqui. As suas ideias pré-concebidas, eu dizia comigo, é assim que Ele vai me salvar. Nós também temos muitas ideias pré-concebidas a respeito de Deus. Nós dizemos comigo mesmo: Deus é amor, pastor. Ele não vai condenar ninguém. Não me venha com esse discurso: só Hitler, só um político famoso aqui do Brasil, só Stalin irão para o inferno. Eu não. Nós temos nossas ideias, não é? Mas Deus é amor, e também justiça e santidade são atributos absolutos de Deus. Eu dizia comigo mesmo: será assim que eu vou ser salvo? Será que você tem dito consigo mesmo até aqui? E dito a Deus como Ele deve te salvar? Certamente o profeta sairá e virá a mim, do meu jeito, da minha maneira, certamente. Deus, eu estou aqui no meu canto, se você existe, se revele a mim. Eu não vou te buscar, faça algo, me leve, massageie o meu ego, me faça desejar a ti. Certamente Ele sairá a mim, passará a sua mão sobre o lugar. Que passividade, que presunção. Vem me massagear, Deus, vem encher a minha bola para que eu te busque, para que eu queira estas coisas. Deus fará tudo e eu não devo fazer nada. Que orgulho espiritual. Deus precisa de mim, eu sou um grande ganho para o cristianismo. Será que isso descreve você nesta noite? Meu querido amigo, se este é o teu caso e situação, você está sendo descrito aqui como um homem vestido de linho, uma mulher vestida de linho, cheia de lepra, diante do teu Criador que conhece através da tua alma. O versículo de número 12, essas palavras são tão sérias. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Você percebe a descrença revelada? Nós escondemos a nossa descrença em nosso coração. Às vezes você pergunta às pessoas: você acredita em Deus? Claro, Deus é tudo para mim. Dificilmente alguém diz não, não é? Mas você adora e serve a Deus e busca a vontade dEle? Eu não tenho tempo. Nós somos ateus práticos, que vivemos de segunda a segunda como se Deus não existisse, embora afirmamos que Ele exista. Aqui estamos nós retratados, o orgulho revelado, escondendo a nossa descrença em nosso coração. Crer em Deus, submeter aos seus mandamentos. Nosso orgulho está na base de nossa desculpa e da nossa recusa em vir ao Senhor Jesus Cristo. E no versículo 13, eu preciso correr agora. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai. Não eram filhos dele, é uma maneira respeitosa de tratar aquele homem, aquele grande herói, aos olhos humanos. Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, se ele te dissesse, por exemplo: suba uma montanha, carrega um crucifixo nas costas, se flagele, dê todo o teu dinheiro, alguma coisa incrível, alguma coisa que você no final desse esforço gigantesco pudesse dizer a si mesmo: eu fiz, eu comprei a minha salvação, eu cheguei até aqui. Você não faria? E você não faria isso também?
e você não iria até a Aparecida esfolando o joelho, subiria uma escadaria, e passaria em todas as reuniões possíveis, e doaria todo o teu dinheiro, e todas as coisas que você possuía, para que você no final pudesse dizer: eu paguei, eu mereço, eu alcancei. Meu Pai, se o homem tivesse te dito alguma coisa grande, porventura não farias, quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Salvação imaginada como sendo por boas obras. É um dom de Deus, meus queridos, não é o resultado de ser um melhor religioso. A maneira de Deus trazer esse homem é tão maravilhosa. Os seus servos se aproximaram dele e disseram, apelando à sua consciência: meu querido amigo, para nos dizer: ô meu rapaz, seu nariz empinado, seu cabeça dura, vai. Se ele te pedisse alguma coisa gigantesca, tu não faria, quanto mais. Percebe, você está morrendo, talvez nem chegue de volta na Síria. Não seja um coração tão duro, faça o que ele disse para fazer. Isso aconteceu comigo e talvez com muitas pessoas no passado. Alguém precisou me dar um toquezinho: meu querido amigo, o que você está fazendo? Você ainda não percebeu que é um pecador diante de Deus e que é um Salvador tão grande? Você vai persistir em tentar se auto-justificar diante de Deus? Simplesmente venha ao Salvador como você está nesta noite. A maneira de Deus intervir e quebrar o nosso orgulho, porque antes que o orgulho seja quebrado, nós não iremos a Deus, nós não buscaremos ao Salvador. Quem jamais foi ao médico antes de reconhecer a sua enfermidade? Quem jamais virá ao Salvador antes de se reconhecer perdido? Você percebe a lógica de Deus? E o versículo 14, a cura é realizada, e ali vai Naamã, entrando naquela água, e você pode imaginar aquela cena patética diante dos olhos de toda a corte, entrando na água, saindo da água de novo, e pulando, e subindo, e descendo. Mergulhou 7 vezes. Você precisa obedecer ao comando, Naamã. Uma entrega total, sem reservas. E assim também deve ser conosco. Você se envergonha de vir a Cristo? Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Você está com medo do que dirão os teus colegas de trabalho, teu esposo? Você está com alguma preocupação, com vergonha do Senhor Jesus Cristo? Ele tinha uma enfermidade física, mas a sua maior enfermidade era o orgulho e a soberba. Um homem tremendamente orgulhoso e cheio de si. Deus fraturou e quebrou aquele orgulho antes de o curar. Deixe todo o orgulho. Venha ao Senhor Jesus nesta noite. Diga a Ele o teu pecado. Diga a Ele como você se sente diante dos olhos de um Deus que tudo vê, e o desejo do teu coração de ser curado em tua alma, perdoado e salvo. Simplesmente diga a Ele. Se você se sente incrédulo, diga: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Se você se sente distante, diga: Senhor, eu ando tão distante de Ti. Eu cheguei a tal ponto que eu me envergonho profundamente, mas eu venho a Ti do jeito que eu estou, para ser salvo e ser curado. Você deve virar as costas e deixar este orgulho aos pés da cruz de Cristo, ou você não entrará no céu, ou você não será recebido. O resultado é tão tremendo. Nos é dito que a sua carne se tornou como a carne de um menino. Você já pegou um menininho, uma menininha, e beijou aquela pelezinha, aquela mãozinha macia, nova, sem ferida, renovada. Quando você vier ao Senhor Jesus Cristo, aquele coração seco, áspero, frio e morto será transformado em um coração novo de carne, sensível à voz de Deus, sensível às coisas reais e espirituais. E um novo poder para vencer os teus pecados te será dado, e uma verdadeira alegria, uma nova natureza e um poder contra o pecado e amor pelo teu Salvador. E ele ficou purificado, nos diz o versículo, e é isso que é a conversão, é isso que ela realiza. Eu devo concluir aqui: limpo aos olhos de Deus, uma dívida de pecados paga, uma consciência limpa, paz com Deus, vida eterna, tudo novo, meu querido, começando a partir dali. Venha agora ao Senhor Jesus Cristo. Procure um lugar tranquilo e reservado, mesmo neste local. Dirija a tua alma a Deus em oração. Ele te vê e te conhece muito bem. E diga a Ele: Senhor, eu sou assim. Eu preciso desta cura em minha alma. Eu já tentei vencer os meus pecados e eu nunca convenci.
Eu nunca consegui, e eu os vejo aumentar mais e mais este vazio, este senso de culpa me apertar na consciência. Mas eu venho a Ti, eu confesso a Ti os meus pecados, e ao mesmo tempo eu olho para o Senhor Jesus, e eu entendo que aquilo que Ele fez naquele dia, naquela cruz, é suficiente para me salvar também. Eu venho através dele. Recebe um pecador, eu me entrego a Ti, me dê uma nova vida. Traga essas palavras ao Senhor Jesus. E se você o fizer, crendo, se arrependendo e se entregando, Ele te ouvirá. E você experimentará algo que tem sido lido e relido neste púlpito em tantos exemplos de testemunho de conversão. Uma paz tão grande, e uma nova vida, e um novo coração para amar o Senhor, e a certeza de vida eterna. Venha nesta noite, venha e se entregue e peça por vida e por salvação. Venha hoje, meu querido.